Fala, torcedor vascaíno, fala, torcedora vascaína, bem-vindos ao canal. Fazendo aqui apenas umas curtinhas aqui de notícias do Vasco da Gama. Agora o Vasco da Gama anuncia a saída do jogador Alex Teixeira, né? O Vasco da Gama agradece ao Cria por todos os trabalhos feitos pelo clube, né? Por todo o seu desempenho, por toda a sua entrega, né? Mas realmente não dava mais para Alex Teixeira, ainda mais com as contratações que o Vasco fez. Realmente ele perdeu ainda mais espaço e quando entrou em campo não conseguia corresponder com aquilo que a gente esperava, né? A gente torcia para o Alex Teixeira uma volta dele ser, né, um jogador que seria um destaque, alguma coisa assim, mas realmente fisicamente ele não consegue. Tecnicamente também bem abaixo do que a gente esperava do Alex. Foi importante para a nossa subida, óbvio, na sua primeira passagem, mas a sua segunda passagem, infelizmente, não foi uma boa passagem pelo Vasco da Gama. Então a gente apenas agradece ao Alex Teixeira. A gente não sabe se o jogador vai se aposentar ou se o jogador vai buscar ainda um outro clube, um Emirados Árabes, alguma coisa assim, algum clube por lá, Turquia e tudo mais, a gente não sabe. Mas, obviamente, fica o nosso agradecimento ao jogador que aceitou voltar para o Vasco, um jogador que nunca quis, no caso, se aproveitar do Vasco da Gama. Nunca vi isso do Alex Teixeira. Sempre vi ele com o intuito de querer ajudar o clube, mas realmente ele fisicamente e tecnicamente não consegue mais. Então, a gente fica aqui, apenas agradece ao Alex Teixeira pelo tempo que ele esteve aqui no Vasco da Gama, pela sua tentativa de ajudar, né? Então, a gente tem essa notícia que o Vasco da Gama rescindiu o contrato amigavelmente com o Alex Teixeira, não seria de outra forma também, né? Então, a gente apenas agradece ao Alex. Temos uma ótima notícia, que é o empréstimo do Lloyd Augusto. Ele vai para o Rizespor da Turquia, né? O clube turco vai assumir também o salário do Lloyd Augusto nesse período de empréstimo, né? Então a gente fica aqui bem feliz porque é um empréstimo de um ano, né? Então um ano aí sem pagar 500 mil ao Lloyd Augusto, que já é um absurdo pelo jogador que o Lloyd Augusto né? Na sua excelente passagem pelo Vasco da Gama, foram 18 partidas pelo Vasco, sem nenhum gol, sem nenhuma assistência, uma comemoração de quase gol e um deboche para a torcida e para o seu treinador, né? Então essa é a passagem de Lloyd Augusto como jogador pelo Vasco da Gama, um jogador que falou que se não jogar pelo Vasco ele vira gangster. Então eu acho que talvez ele possa virar um gangster na Turquia, não sei, né? A gente aqui fica no aguardo de ver as próximas palavras do Lloyd Augusto, né? Que botou muita banca para vir, botou muita banca de que ia fazer acontecer e na verdade é um jogador medíocre para o futebol brasileiro. Não tem nível para jogar no Brasil, não tem nível de estar entre grandes clubes no cenário nacional. O Vasco também encaminha, tenta a rescisão de Jean Davi, tenta também a rescisão do Maurício Lemos, que são dois jogadores que realmente não fazem mais parte do plantel, não fazem mais parte dos planos da comissão técnica. Então me assusta um pouco a questão do Maurício Lemos, porque o Maurício Lemos ele veio para o Vasco para ser o titular do clube. E é um cara que teve um excesso de lesões, né? Isso não é uma novidade, né? O Vasco, ao contratá-lo, sabia do histórico de lesões do Maurício Lemos, sabia do histórico dele no Atlético Mineiro e mesmo assim decidiu contratar o jogador, né? Então não sei se o jogador sentou no contrato e não desempenhava bem realmente nos treinos ou se realmente o Fernando Diniz só não quer contar com o jogador. Isso não é passado pra gente, mas me assustou um pouco essa questão do Maurício Lemos não conseguir ter uma oportunidade no Vasco da Gama. Claro, ele não entrou sendo também unanimidade, teve momentos de erro, mas pelo que o Vasco aturou do João Vitor, eu achei estranho o Vasco não ter uma iniciativa maior com o Maurício Lemos. Até porque ele é um jogador já experiente, um jogador já mais gabaritado. Então a gente fica um pouco assustado. Fico um pouco assustado também com as cifras que foram gastas nesses jogadores, né? Então a gente tem aí salários muito altos, né? Salários realmente que foram investidos, né? A vinda do Jean Davi, a vinda do Lloyd Augusto, foi um dinheiro realmente investido. Na verdade, foi perder dinheiro. Essa foi a grande verdade, contratações de um baixo nível e, graças a Deus, a gente conseguiu um diretor, né, executivo como o Admar, né? Então, um diretor de futebol que consiga fazer um bom trabalho. Ele tem feito um bom trabalho, ele trouxe jogadores com muito potencial, de uma forma de negócio em que o Vasco, de fato, ele pode se aproveitar e economizar. Então, o Vasco traz por empréstimo e pagando esse empréstimo, isso já pode ser abatido, obviamente, na contratação do jogador, no valor final, né? E se o Vasco não quiser o jogador não performar, né? Tudo bem, ele investiu um dinheiro, mas, né, precisou investir um dinheiro
para ter o jogador por um certo tempo, né, para ver se ele de fato iria render. Então acho que a maneira criativa do Admar de fazer os contratos e trazer jogadores para o Vasco permitiu com que o Vasco tivesse aí na janela bons reforços para tentar mudar esse patamar do Vasco da Gama, tentar tirar dessa situação incômoda no Campeonato Brasileiro, né, um clube que está sempre ali perto da zona do rebaixamento e, quem sabe, almejar um título de Copa do Brasil, né? Então essas são as notícias mais curtas dos jogadores do Vasco que estão saindo, né? A gente ainda fica na esperança do Vasco poder contratar um zagueiro no mercado nacional, né? O Vasco precisa de um banco de reservas, então seria interessante o Vasco buscar ou aproveitar o Lucas Oliveira, né? Não sei se o Lucas Oliveira de fato vai sair, houve propostas por ele, mas o Vasco recusou algumas propostas do Lucas, então a gente fica aí na espera de mais uma vinda de um zagueiro, pelo menos, para compor esse elenco e deixar a equipe do Vasco um pouco mais forte. Tá bom? Então eu fico por aqui, um forte abraço, sempre Vasco.